Pois pra te adorar foi que eu nasci, por em mim o teu querer faça pensar meu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Podemos sentar. Paz e graça, filho de Cristo. Paz. Amém. Deus seja glorificado em cada um de nós. Amém. Igreja José Valdo, paz e graça, Senhor. Hoje é o dia das mulheres, né? E eu vou falar aqui de 10 mulheres. Jesus ele estava ensinando que a sua igreja ia ser semelhante a 10 virgens, 10 mulheres. Essas mulheres iam ser 5 prudentes, mas também ia ter os insensatos, as irmãs insensatas. Então Jesus ele separou esse capítulo 25 para as mulheres. Só que aqui não é as mulheres, é as damas de honra. Cada um de nós, fomos convidados para iluminar o caminho do nosso Deus, para que venha a noiva. A noiva, de acordo com a palavra de Deus, é a Nova Jerusalém. Em Apocalipse diz que ela vai descer ataviada como uma noiva ao encontro do seu noivo. Essa passagem de Mateus, capítulo 25, ela é difícil. E analisando ela, vi como é que Jesus ele vai casar com 10 mulheres. Mas essas 10 mulheres não é a noiva de Cristo. É as amigas da noiva. Nós fomos chamados para ser realmente unidos nessa noiva, que é a igreja. A Jerusalém lá retrata ela como sendo a noiva do Senhor. E nós vamos aqui na terra iluminar esse caminho. Jesus disse que dentro dessa caminhada o noivo ele vai tardar. Como nós sabemos que já faz quase 2000 anos que o nosso Cristo Jesus subiu ao céu. E da mesma forma ele vai vir. Mas por que essa demora? Isso é misericórdia. Porque se você tiver só com a sua lamparina, mas não tiver com um cântaro para a demora do noivo, você pode, no meio do caminho, perder o momento que ele vai chegar. E esse momento aqui é o momento de
você está enchendo a sua lamparina, está enchendo o seu candeeiro, porque vai ter uma demora. Segundo Pedro diz que Deus, Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos se convertam. Então, por isso, existe essa demora. Só que Jesus, Ele relata aqui que no meio daquelas noivas, tudo puro, tudo de branco, mas algumas delas estavam sendo insensatas. Mas vamos ver o que é o significado do insensato. Provérbios capítulo 1. Para a gente poder entrar dentro do texto. Provérbios capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria do ensino. E algumas traduções diz que em outras traduções diz que o insensato ele despreza a sabedoria e o ensino. Sabemos que a sabedoria ela vem do alto. Não é a sabedoria terrena, é a sabedoria que vem do alto. Porque a terrena ela é animal e demoníaca. Então, os loucos, os insensatos, os nécios, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Todo o ensino que Cristo Jesus ele deixou. A doutrina que Jesus deixou. O nécio, ele zomba, ele não aceita, ele despreza a sabedoria e o ensino. Então era isso que acontecia lá no capítulo 25 de Mateus. Que aquelas mulheres nécias, ela tinha recebido o Espírito, tinha recebido o azeite, o óleo da vida delas, mas elas não procuravam encher o campo, não procuravam viver mais e mais buscando esse azeite que vem do Senhor. Do Senhor, assim, do Espírito de Cristo que habita em cada um de nós. Porque o Espírito, ele, segundo Paulo, diz que ele identifica, ele diz para o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo que nos ensina, que nos ajuda até nas nossas orações. Então, momento de oração, em seu particular, ela é importante. Por que é importante? Porque naquele momento você está em comunhão com Deus. Você está enchendo a sua lâmpada. Você está enchendo o seu canto. Leitura da palavra também. Ela é importante. Uma leitura diária. Pegue um capítulo, pegue 2 versículos, fique ruminando ele, pensando. Por
porque aqueles versículos vai servir para o seu dia mal. Mas as nécias têm a vida que não busca Deus só nos momentos de reunião. Não tem uma vida particular com Deus. O grande problema das prudentes das nécias são esses. Vida particular com Deus. É no momento particular com Deus é que a gente vai se alimentando. Vai buscando, vai iniciando. Então a gente vê aqui que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os insensatos, os necios, os loucos, aqui na minha tradução, desprezam tanto o ensino como a sabedoria. Em outras palavras, é colocar na mente e dizer: Deus não existe. Aí vive um cristianismo meio cristianismo. Se existe, meio cristianismo. Então Jesus ele vem chamar a cada um de nós a ser prudente, a saber que Deus vem a qualquer momento e que a nossa vida espiritual não esteja se apagando. O problema é que a nossa vida espiritual pode se apagar. Ela pode, a luz, a candeia, se ela não tiver azeite, ela vai apagando. E foi isso que aconteceu com aquela jovem. Foi isso que aconteceu. Vamos ver aqui também outro ponto sobre as nécias. Salmos 14, versículo 1. Eu estou lendo essas passagens para a gente poder entender o significado das nécias lá no capítulo 25. Olha só o que o insensato, o nécio, o louco, ele diz. Diz o insensato no seu coração. Capítulo 14 de Salmo. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. E se corrompem e praticam abominação. Olha só o que o insensato ele diz na sua mente, no seu coração. Esse negócio de Deus não existe. Então, o insensato, a gente vê que ele despreza o conhecimento, a sabedoria e também despreza o próprio Deus. É por isso que, às vezes, a gente vê muitas pessoas caindo espiritualmente. Porque não se entregaram totalmente. Qual é o maior mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento. Amar a Deus com toda a tua força. Então, bota o intelectual da pessoa e bota também o corpo. Amar a Deus sobre todas essas coisas. Então a gente vê que lá no capítulo 25, vamos para lá agora, de Mateus, que
Jesus ele vai ensinar, ele diz assim no capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro com o noivo. Você está indo ao encontro do noivo. Você está iluminando esse caminho. Porque, segundo a palavra de Deus, em Mateus capítulo 7 diz que nós somos a luz do mundo. E não podemos de nenhuma maneira apagar a luz que há em nós. Porque, segundo Jesus, essa luz é como colocada numa montanha. De longe, o pessoal via que ali existe uma cidade. Existe luz. E aquele que está nas trevas, o que ele vai fazer? Ele vai para aquela cidade, ele vai para aquela luz, ele vai atrás. Então, essa é a situação de cada um de nós. Precisamos estar indo ao encontro do noivo. Aquele que nos comprou, aquele que nos chamou. Esse é o noivo. Mas, olha só, versículos 2. Dentre elas eram nécias, 5 prudentes e 5 nécias. As nécias nós sabemos como são. Elas não acreditam em Deus. Botam no seu coração, Deus não existe. É da tradução Almeida corrigida que tem uma situação que diz que lá, Davi falando, que os insensatos dessa diz que Deus ele não existe. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Por quê? Porque no momento que eu declaro pela minha vida, pelo meu andar, pelas palavras que eu digo, eu estou afirmando que Deus insiste, não existe. Eu tenho que saber me colocar, tenho que saber viver no meio do mundo de trevas, para que o povo veja que Deus existe através de nós, através de mim. Então essa é a nossa situação. É por isso que Jesus disse uma coisa importante para cada um de nós. Aquele que quer me seguir, dia a dia ele vai ter que negar a si mesmo. Mano, negar a si mesmo é a pior coisa que tem. Mas no momento, nesse momento que eu estou mortificando os desejos da minha carne. Eu estou me crucificando para carregar minha cruz. É não andar. É difícil. Então, o que ele vai dizer? Versículo 3. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também o azeite nas vasilhas. Então, essas duas colocações mostram que uma estava preparada para a demora do noivo. E as outras, ela não estava preparada. E as lamparinas delas estavam se apagando. Versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite na vasilha. Isso mostra
proceder de vida, uma vida diária, oração, comunhão com a igreja, leitura da palavra, evangelização, porque é na evangelização que o povo vai ver que eu sou luz, porque eu vou realmente manifestar a minha comunhão com Deus. E aí o povo, ele vai aceitar ou não aceitar. Mas o importante é que o sangue desse povo saia das nossas mãos. Sai das nossas mãos. Versículo 5. Tardou o noivo, e foram todas tomadas de sono. Todas elas foram tomadas de sono. Quem tem aqui 30 anos de conversão? Teve um momento que a irmã dormiu, né? Cansaço, irmão. Igreja, cansa. Andar com o Senhor, cansa. Aí o que aconteceu com a noiva? Com as nécias e com as prudentes? Todas elas dormiram. Por quê? Porque o noivo está demorando. O noivo está demorando. Então há momento que a gente vai cansar. Mas se a gente for prudente, a gente vai acordar e não vai ter preocupação, porque nós vamos estar cheios aqui com um cântaro cheio de óleo. E aí a gente vai ajeitar a nossa mão. Veja aqui o que aconteceu. Versículo 5 e 6. E tardando o noivo, foram todas de sono, adormeceram. Mas à meia-noite houve um grito. Eis o noivo, saiu ao encontro. À meia-noite houve um grito. Quem que está vigilante? Meia-noite. No horário das trevas. Quem é que está de vigia? Aqui as moças, todas elas estavam o quê? Dormindo. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Até aí está tudo bem. Virgem, puras, diante da chegada do noivo, dormiram, mas se acordaram, houve um grito, o noivo está vindo. O que aconteceu? Elas foram se preparar. Mas no momento da preparação, cinco delas não tinha visto, não tinha calculado que o noivo fugiu. E a fé dela estava diminuindo. A fé que eu falo aqui é a tocha. A tocha da lamparina dela estava se apagando. O azeite estava na última. E o que elas fizeram? Me dá a tua fé. Ele não pode passar a fé dele para mim. É por isso que hoje Deus está demorando, esperando que você encha seu campo. A oração dos pastores não vai servir para você. A oração do seu líder não vai servir para você.
você tem que ter particular. Você tem que viver esse momento com Deus. Para você, no momento do grito, você ajeitar a sua lâmpada para não se apagar. As dessas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Os 10 a gente vê por que estava apagando. Porque não acreditava na promessa. Não se colocava debaixo do ensino de Deus. Desprezava a sabedoria. E colocava no coração: Deus não existe. Então, isso, irmão, isso é o caso dessas mulheres, 5 mulheres. Foram compradas por sangue de Cristo, foram iluminadas, foram dadas o Espírito Santo, mas viveram uma vida só de religião. O cristianismo, a nossa adoração, ela é aqui, mas ela tem que ser fora. É fora que o mundo está em trevas. Não é aqui dentro. Aqui dentro, vocês estão aceitando o que eu estou falando, por quê? Porque vocês estão no mesmo espírito, na mesma comunhão, no mesmo parecer. Mas vai falar isso com um homem que está nas trevas, com uma mulher que está nas trevas, ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar. Então, essa é a situação da igreja que Deus ele comprou com o seu sangue, o sangue do seu filho. Vai ter gente prudente, vai ter gente insensata, louco, uma pessoa que acha que Deus, esse negócio de crente é balela. Hoje eu sou crente, amanhã eu estou na tertúlia. Eu sou crente, amanhã eu estou no bar. E aí vai. Vai ter um momento que vai ser cobrado. As prudentes responderam, versículo 9. As prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outros. E antes aos que vendem e comprai. Sabemos que aqui é uma parábola. A gente não compra de maneira nenhuma a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é de graça. A comunhão que você tem com Deus através do Espírito Santo que habita em você é de graça. Pela graça nós somos salvos. Mas precisamos estar todo o tempo nos alimentando. É como Paulo fala lá em Romanos 8. Pender para o Espírito. Porque o pender da carne está para a morte. Então, irmão, é uma dificuldade. Como você está diante de Deus, esperando Ele com seu azeite. Esse é o momento, irmão, da gente começar a ver que a nossa vida não é vida de culto domingo, uma quarta-feira só, mas é a todo momento. E o nosso inimigo, ele tem feito grandes investimentos em cada um de nós. Investimento esse que a gente acha que não é investimento. Mas, se eu passo
no mínimo, né? Vou colocar no mínimo, 2 horas, sabe? Eu estou perdendo aquele tempo. Meu Deus. Se eu passo mais 2 horas na televisão, filmezinho, bom, beleza, é pecado. Ó, o que você acha? É um pecado light. Ele é manhoso. Ele não quer mais que você cheire cocaína. Ele não quer mais que você beba. Ele não está preocupado com isso, não. Mas ele quer tirar o seu tempo. Ele quer tirar aquele momento que você tira 2 horas de oração no celular. Ele diz, não, é difícil. Isso aí, cara, é uma maravilha. Segura na nossa mão. O pessoal diz que a marca da besta está na mão. E aonde? Na testa, né? Isso aí vai direto na nossa mão, direto. E vai para a nossa mente, direto. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Mas é bom. Me ajuda muito. Mas temos que tomar cuidado. Então, o tempo dessas meninas era só quando o Senhor, o noivo, o Senhor, não tinha chegado. Então elas tinham tempo, elas tinham misericórdia. Mas elas saíram. Elas saíram. Por que elas saíram? Porque a fé delas estava pouca. Porque o óleo se acabou. O azeite apagou. A lâmpada não teve mais azeite para ficar acesa. E elas correram para outras irmãs e disse, me dá do teu azeite. E as prudentes, não posso dar, porque se eu der, nem tu entra, nem eu entro. Vai lá, sai aí. E no momento que elas saíram, foi triste. Foi muito triste. E é isso que pode acontecer com cada um de nós. Se nós não tivermos realmente se alimentando das coisas de Deus, proclamando as coisas de Deus.